Boa noite! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, hoje pós-jogo, jogaço do Brasil. Bom demais, ganhamos e agora continuamos a vida, porque o Brasil ganhou futebol, mas a nossa vida continua, a minha, a sua vida continua e não é paga de jeito nenhum através do futebol. Então, vamos fazer a nossa vida acontecer. E hoje será uma live mega especial com a minha amiga Renata, direto de Manaus. Direto de Manaus, uma cidade que eu amei conhecer, janeiro, antes da pandemia estive lá. A única formação que eu dei fora de São Paulo foi lá em Manaus, graças a Renata e a Wanda, sua mãe, pai, todo mundo lá. E claro, a todos os manauaras. Então, prazer estar aqui. Quem está chegando, vai dando o seu oi, vai falando de onde você está chegando, que parte do Brasil, do mundo. Vai disparando seu coraçãozinho. E também, claro, dando like aí. Pega esse aviãozinho que está aqui e compartilha. Chama pessoas que você ama, compartilha em grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de trabalho. Especialmente aqueles que estão incomodados com a situação do mundo e querem fazer diferença no mundo de outras pessoas. Essa live é para você. A Renata vai compartilhar aqui com a gente como ela vem fazendo grande diferença na vida de muitas pessoas lá em Manaus, em Norte e Nordeste, tá? Agora e na Espanha, Elaine, bem-vinda. São Paulo, Marisa Coelho, Ieda Manaus. Beijo, Iedinha, saudade. Daiane, oi, tudo ótimo. Marisa, Josi Beatriz, Camargo Iê, bem-vindo. Quanto tempo, Bruno BS. Regiane Aparecida Godoy, quanto tempo. Amiga da Zilu, minha amiga, bem-vinda. Quem tá chegando vai dando seu oi. Lurdinha Manaus, bem-vinda Manaus, feliz. Renata Rodrigues acaba de chegar, bem-vinda, Rê. Já solicita aí, Rê, para você entrar, daqui a pouco eu já te coloco aqui na live, enquanto eu dou boa noite para a galera e principalmente convido você que está aqui a convidar outras pessoas, disparar seu coraçãozinho, porque assim o Instagram sabe que a live está sendo relevante, que ele pode espalhar para outras pessoas que me seguem e que, claro, seguem a Renata também, tá? Manaus, boa noite, Ieda Cláudia, boa noite, Sidney de São Paulo, Ana Franca, Bahia, Brasil inteiro aqui, Espanha, já pessoas de outro país também estão em outro país. Marcos Mendonça, um abraço, meu amigo, quanto tempo, saudades, manda um abraço para toda a sua família aí, de futeboleiros. E antes de eu colocar a Rê para dentro, por favor, chamem aí, disparem aí o seu coraçãozinho, disparem aí também, pega o aviãozinho aqui, chama as pessoas que estão agora navegando no Instagram sem saber o que fazer, por que fazer, Brasil ganhou, e aí, né? E agora? E a vida? Sua vida agora. Carolina, numeróloga dos Estados Unidos, bem-vinda. Carolina Sasso, bem-vinda, minha amiga. Recanto dos Anjos, bem-vindo, boa noite. Mari Matucci, meus mentores amados, graças a Deus. AgroCenter Pet Shop, bem-vindo. Então sejam bem-vindos. Só retomando hoje o que nós vamos falar. Eu e a Renata Rodrigues, uma mentora emocional de mega sucesso no Norte e Nordeste brasileiro, que vem de uma família empreendedora aí, a família dela tem uma ótica incrível, maravilhosa em Manaus, mas a Rê queria algo mais, né? Além do trabalho que ela já vinha desenvolvendo com a família dela. E aí ela encontra essa profissão, que é um grande lançamento para a humanidade, né? Cuidar das emoções humanas é um lançamento. Ela encontra essa profissão aí e vem, graças a Deus, fazer diferença na vida de todo mundo. Vili Burti, Felipe, Lotes Legado, bem-vindo, meu amigo. Nos veremos a formação aqui, já 1, 2, 3 e 4. Grande comunicador, humorista, grande ser humano. Bem-vindo, viu, Vili? E vocês estão chegando, bem-vindo. Vou colocar a Rê aqui para dentro agora, para que a gente... Vocês... me falem aí o áudio, assim que ela entrasse o áudio, se o... Também, como que chama? Aí, entramos, boa noite. Boa noite, meu amor, tudo Bom, bem? Tudo bem todos? Que bom, que ora, alegria estar aqui com você. um beijo. Tá? Estarmos juntos agora. Nath Antunes tá mandando um beijo, falando, vem, Rê. A Rê chegou. A Rê chegou.
Um prazer te receber aqui no meu canal, Rê. Depois de nos vermos segunda-feira, agora estávamos juntos, incrivelmente, Sim, que é bem melhor do que estar presente ao vivo aqui, mas a gente tem que usar o melhor dos dois lados, né? Então vamos usar o melhor desse mundo virtual, digital, que é poder chegar em pessoas que estão na Bahia, estão em Manaus, estão na Espanha, São Paulo, Rio, ou seja, estão espalhadas pelo Brasil e mundo afora, e que a nossa mensagem pode chegar juntos. Então, primeiro se apresenta para a galera, quem é a Renata, para que eles tenham ideia aí do meu público que ainda não te conhece. perfeito. Então tá bom. Boa noite a todos vocês. Com vitória do Brasil, né? Que maravilha. Mas agora vamos cuidar da gente, como você muito bem falou, né? Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, meu amigo, você pelo convite. É sempre uma honra, um prazer poder contribuir. Realmente, a minha vida foi transformada depois que eu conheci inteligência emocional. Eu, durante uma longa caminhada, já vinha entendendo na minha mente, né? Algumas questões sobre mim, sobre a minha família, sobre o que eu queria. Mas eu queria entender mais, eu queria ir além. Os porquês, os meus porquês, a minha curiosidade fez eu ir buscar, né? Novos mecanismos. E através de você eu consegui, na verdade, sentir tudo aquilo que eu já tinha entendido, mas eu não sentia, né? E aí eu meio que comecei a descongelar e olhar para esse mundo invisível que mora dentro de nós. E aí sim consegui entender uma beleza que mora dentro de mim, que estava escondida, que eu não conhecia, né? E aí entenderam ainda melhor a minha história de vida, dar novos significados, e isso foi expandindo. Então, dentro do contexto não só da minha família, né? Mas também dos colaboradores, porque aqui em Manaus a gente tem uma empresa, uma ótica chamada Ótica Avenida, já está há 37 anos no mercado, já é uma empresa sólida. Os meus pais trabalharam sempre com isso, e Você eu também, né? Sou segunda geração. é da empresa. Isso, Legal. sou segunda geração da empresa. Trabalhamos todos juntos, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Ainda estamos todos dentro do negócio. E é isso, né? Sou filha mais velha, sou casada com o Américo há 22 anos, tenho dois Aí, filhos, o dois ou Leonardo. dois? Tenho dois filhos, por enquanto. Beleza. Eu tenho dois filhos, um de 14, o Léo, e um de 4, o Eduardo, que inclusive veio depois de um processo que eu fiz, né? Eu e meu marido junto com você, porque a gente já tentava ter filhos, já fazia uns 4 anos, e a gente não conseguia engravidar do segundo filho, porque tinham bloqueios aí, e depois que desbloqueou, liberou, a gente engravidou do Edu. E hoje também, né, sou não só diretora comercial da Ótica Avenida, mas também sou terapeuta, né? E também sou especialista em inteligência emocional. Então, realmente, a inteligência emocional me levou para esse lugar como terapeuta e eu realizo treinamentos, cursos, mentorias voltada para esse lugar para ajudar as pessoas. É sempre sobre gente, né, Rô? Aonde a gente está é sempre sobre pessoas. E é isso. Você falou uma coisa importante, Rê, e que muitos aqui que estão ao vivo e que vão passar depois devem enfrentar com certeza essa questão. Poxa, eu já sabia tudo, já conhecia, tudo, modo de dizer, né? Eu já sabia muita coisa, já conhecia muita coisa, só que eu não conseguia sentir, ou seja, eu não conseguia colocar na prática, né? Perfeito. E eu entendo que um dos papéis mais fundamentais que a inteligência emocional vem nesse mundo da informação, né? De uma informação quase que infinita que nós temos hoje, para pegar toda essa informação e como é que eu coloco na prática? Aquilo que faz sentido para mim, aquilo que faz parte do meu Perfeito. propósito, aquilo que meu coração vibra, que eu quero fazer, mas eu não consigo por motivos que nem eu mesmo sei. Nem eu mesmo sei. Então, esse é um dos principais papéis aí que hoje essa profissão, que antes era especialista, como a Rê falou, e hoje nós chamamos de mentor emocional, né? Perfeito. Mentor emocional, e que tem esse papel, ajudar o ser humano a pegar tudo aquilo que ele já sabe, ou grande parte do que ele já sabe, e colocar na prática. Eu falo, se a gente conseguisse colocar na prática 10% a mais do que a gente já sabe, cara, a nossa vida decola. É o que eu falo no Lotus, né? A gente faz 10 anos em um ano, né? Então isso é muito pouco. E falando de mentor emocional, o que te fez você decidir lá atrás? Faz quanto tempo você fez a formação em inteligência emocional? A formação foi de administração? Eu sou Não, formada, assim, eu já nem lembro mais. de inteligência emocional, formação mesmo. Não, foi 2017. 2017. 2017, 3, 5 anos, né? O que te fez 5 anos.
2017, decidi se tornar uma mentora emocional. Perfeito. Eu já tinha uma função de liderança, né? Então, como líder, eu queria sempre novas ferramentas, né? Para buscar fazer a minha melhor entrega, né? Ferramenta, né? Todo mundo louco pela ferramenta. Então, Ferramenta, né? eu já vinha buscando isso para ser uma líder melhor, para fazer entrega de resultado melhor, porque tem uma hora que dá uma empacada, né? Por que um lado consegue e o outro não consegue? Por que o time todo não consegue fazer a sua entrega? Então, foi muito pela profissional. E aí, quando eu já tinha feito o coaching, né? Já tinha feito 2 formações em coaching, mas ainda não era aquilo, estava faltando alguma coisa, eu não me sentia preparada, sabe? O material ainda era um pouco confuso. Hã? Falta ferramenta. É, era isso. E aí, eu acho que foi isso, sempre essa busca por ser uma pessoa melhor, mas muito na carreira, né? Muito voltado para o profissional. E aí, quando eu fiz a Mais profissionalmente. mais profissionalmente, exatamente. A ideia inicial era essa, para ser uma líder melhor, o processo de evolução, qual o próximo nível, né? E aí, Só que aí, quando você quando você faz, você vê que antes de você ser um líder melhor para os outros, você tem que olhar para você e para suas questões, né? Então, quantas vezes algumas coisas empacaram, não foi pelas pessoas, foi por mim. Foram por causa das minhas dificuldades. Foi pelo meu ego adoecido, por questões minhas que eu ainda não tinha curado, ainda não tinha entendido, não tinha dado os devidos significados, sabe? Olhando as minhas dificuldades, as minhas necessidades, o que eu estava projetando no meu time, o que expectativas eu tinha, porque ainda era uma empresa familiar, né? Ô, então ainda ainda para estava piorar. ali projetando para piorar a situação, ainda estava colocando papai e mamãe nesse jogo todo. Então, ficou muito claro assim para mim isso. E quando eu fui buscar a ferramenta, foi uma virada de chave incrível, porque é uma coisa que você falou. E isso é muito da própria formação traz isso, e você também traz isso muito no discurso. Você leva muito a gente para o movimento, né? Quantas vezes eu achava que eu não estava preparada? Você sabe disso, né? Faltava mais um curso, faltava mais alguma coisa, ainda não era o suficiente. Um livro, mais uma. Era, era mais ou menos isso. E aí era mais ou menos, não era isso. E aí você joga muito a gente para ação, né? Qual é a ação? Qual é o movimento? E eu me lembro muito bem que eu saí de lá, até porque eu olhei para mais camadinhas dentro de mim. Eu já tinha feito aí o Lotus e já tinha feito também um Gaivota na época. Então, e aí fiz a formação. Então eu estava bem no movimento. Mas eu saí me sentindo preparada para executar, né? Quando eu chegasse na empresa. E eu lembro muito bem que você falou, as pessoas já estão ao seu redor, que você fica pensando, quem eu vou atender? Para quem que eu vou trabalhar, né? Então, Para quem que eu vou fazer isso? um monte, um É, monte. um monte. E aí Antes, eu me lembro muito bem. não fala da primeira ainda não, calma. Antes de falar da primeira, Então tá. por aí eu só quero dar um beijo para quem está chegando aí. Chegou sua mãe, não sei se você viu, tá aí. Não, não vi. Tá aí a Bruna, chegou aí, um beijo, Bruninha. João Cláudio. O Fabi, não sei se é o Fabi Pedrassani, a esposa dele, mas um beijo para os dois. Então, um beijo para todo mundo que chegou. Agora sim, Helena Campos acaba de chegar também. Beijo para você, Helena. Agora, compartilhe conosco quando você chegou com toda essa bagagem que você pegou, que você principalmente descobriu dentro de você na formação. O que aconteceu na sua vida em Manaus? Você estava em São Paulo, né? Que a formação foi aqui. Você Isso. Como é que foi essa primeira experiência como mentor emocional? Primeiro assim, o material é maravilhoso, eu não posso deixar de colocar isso. O material está pronto para ser executado, né? E Isso, assim, você. nossa amiga Bruna, que está aqui, que ela que nos ajudou muito com todo esse material. Então, Sim, parabéns, sim. Bruninha. Seu dom em fazer isso é incrível. É verdade. Então o material tá pronto, era simples. E era como se, cara, só é pegar e executar aquilo ali. E ler, não tem problema ler, não precisa estar decorado. Você pode se colocar nesse lugar de que tô aprendendo. E eu lembro que eu Verdade. estava na minha mesa, quando eu voltei para minha rotina, eu já ia aplicar para minha equipe que trabalhava direto comigo. E uma funcionária chegou e disse: Eu queria falar com você, Renata. Eu falei: Tá bom. E aí ela disse assim, chegou na minha mesa e disse: eu quero pedir minha conta. Eu queria negociar com a empresa porque eu não aguento mais, está muito difícil para mim, eu estou passando por uma situação. E aí na hora eu falei: olha, infelizmente a empresa não está fazendo isso, eu não estou podendo negociar nesse momento e tal, enfim, desculpa. E ela disse assim para mim: mas você não sabe, a minha vida é muito difícil, está muito complicado. Eu não tive pai. E aí ela começou a chorar. É muito Eu não louco. tive pai, eu estou Fala de doente. máscara.
É muito louco o que acontece com a gente quando a gente se capacita emocionalmente para ajudar as pessoas começam a se abrir do nada. Você fala, mano, Do pô, não nada. falei Não tinha nada. nada a ver. Eu não falei, exatamente, Rô, não tinha nada a ver o assunto. E ela trouxe isso. Cara, eu não tinha pai. Aí ela começou a chorar. E aí, quando ela começou a chorar, aí eu lembrei da formação. E aí eu disse, é ela. Aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, eu não posso te dar conta, mas eu posso te oferecer uma coisa. Aí eu falei, eu fiz um curso. Eu fiz um curso de inteligência emocional e tal. Você não quer fazer umas sessões comigo? E aí, para eu poder te ajudar e tal. E ela estava tão chateada, porque eu não negociei com ela, que ela disse que ela ia ver, que ela ia pensar e ela me dar uma resposta amanhã. E aí, no outro dia, ela conversou com o marido e me deu a resposta e tal, e foi maravilhoso. Foi uma vendedora, né? Que ela teve vários momentos com a gente. Ela teve já o auge dela e ela estava em declínio. Ela não estava vindo muito bem, realmente, né? E aí a gente realmente começou a primeira sessão e foi assim, tá? Que isso é uma coisa muito importante também. E Não tinha. ela Hã? ainda lá na ótica, na sua ótica. Sim, ela está na Ótica Avenida ainda, ela trabalha conosco ainda. Assim, e na época, ou seja, na época ela nem saiu, nem chegou a sair. Não, não chegou a sair. A gente fez o programa. Ela chegou, inclusive, não foi 2017, mas acho que foi 2018. A gente fez uma campanha interna e ela ganhou. Ela foi uma das ganhadoras da campanha interna. Então, Ou assim, seja, foi uma virada de chave incrível, exatamente. Então, foi sensacional. E assim, onde começa, né? Que também é uma outra coisa que as pessoas perguntam. A gente tinha um mezanino em cima de uma loja nossa, que estava ali meio que arquivo. E eu a fui. gente pegou aquela sala, botou uma mesa, botou uma luz, arrumou do jeito que estava ali, porque era um lugar que eu queria só que o colaborador tivesse privacidade para sair, para entrar, né? Pudesse chorar, vamos dizer assim, caso ele precisasse, sem ficar constrangido. E foi isso. E foi assim que começou a inteligência emocional na Ótica Avenida. Foi assim os meus primeiros movimentos. Depois eu atendi as duas gerentes comerciais mais que trabalham direto comigo. E Mas também aí uma. Hã? nessa primeira, o que que mudou na vida dela? Essa que queria ir embora, chegou querendo pedir as contas, se atendeu, o que que mudou na vida dela? Além de decolar no ano seguinte e ser o Sim. que mais mudou na vida dela, você lembra? Sim, lembro. Eu me lembro perfeitamente, não vou esquecer, porque eu me lembro que a primeira sessão, ela não falou, ela vomitou a história de vida dela. E no final ela perguntou: a senhora vai me dar minhas contas? Porque agora a senhora conhece todos os meus podres. E eu falei: não, meu amor, eu não vou lhe dar suas contas. Pelo contrário, Porque ela vou te ajudar a olhar para as tuas emoções. E aí foi maravilhoso. Ela estava numa crise no casamento, engravidou muito jovem, né? Então já estava com o segundo filho, já de um segundo casamento. Então tinha uma série de questões aí, né, emocionais mesmo, claramente. E aí eu fiz o programa com ela, fiz as sessões individuais. Então, assim, gerou mais paz de espírito. Ela voltou a sorrir, porque ela era assim, muito sorridente, muito simpática, mas era inacessível em algumas questões. Era aquela vendedora difícil de lidar em algumas situações, sabe? Porque ela era muito convicta do jeito dela. Então ela ficou mais aberta, ela ficou mais acessível para esse processo. E tem um outro caso que eu posso colocar, que foi de uma gerente, que a nossa gerente comercial falou: Renata, atende a fulana, porque ela está com problema no casamento e ela quer sair por causa disso, da que empresa. é E aí eu atendi. a E gerente eu sua atendi. Isso, eu atendi uma gerente de loja, né? uhum. Porque ela me deu esse feedback. Ela já estava sendo atendida por minha gerente comercial e me deu esse feedback. Aí atendi. Então, que foi maravilhoso. Essa gestora não se separou. O marido dela depois virou meu cliente, né? Então foi muito legal. Depois, quando ela saiu da empresa, ela chegou a sair depois da pandemia, né? Mas foi uma saída super legal, onde ela, inclusive, ela fez a formação de inteligência emocional quando você esteve aqui em Manaus. Ela atuou depois como especialista. Inclusive, na pandemia, a gente fez um projeto que ela também foi uma das mentoras. Então, assim, realmente foi uma. E ela foi uma das pessoas que ela olhava para mim e dizia: Renata, nem parece que você é a diretora. Você é um outro ser humano que está aqui. Eu falei: mas é mesmo, porque aqui é de ser humano para ser humano. Não tem nada a ver com a função da empresa, entende? É realmente uma alma querendo contribuir com outra alma. Uhum. E olhando para o trabalho, né, do mentor emocional hoje, quando você trabalha, trabalhando com mentor emocional, atendendo individualmente, atendendo em grupo, né, fazendo workshops, treinamentos aí, o Raízes, né, que surgiu aí com a sua mãe Isso, também. sim, Como é que você olha, que tipo de retorno isso dá primeiro para o seu espírito, né? perfeito. É, é um alimento.
É um alimento, sabe? Que todas as vezes que eu atendo alguém, todas as vezes que a gente fala sobre, por onde eu vou, eu falo sobre como lidar com as emoções, né? Então, assim, é uma coisa que está no meu discurso, nas reuniões, nas convenções, o que for, porque não dá para ignorar isso. Então, o que muda para mim é que toda vez que eu falo para o outro, eu estou falando para mim. Toda vez que eu trago reflexões para o outro sobre questões dele, eu também estou falando para mim. Como você disse, nunca vai chegar até você coisas que não têm a ver com você. Não se preocupe, né? Eu me lembro que eu tinha um certo receio. Ai, eu vou ver esse tema. Fique tranquila, só vai chegar até você questões que têm a ver com a sua história de vida. E bingo, é bem isso. Eu me lembro, inclusive, que teve uma vez que eu estava falando para essa pessoa que estava com a questão do casamento, e eu também estava. E eu lembro que quando eu falava para ela, eu também estava falando para mim. Aquilo que eu falava para ela em relação ao casamento dela, eu também estava falando para mim em relação ao meu casamento, sabe? Hora de dizer, cara, mas como é que eu estou ajudando ela se eu também estou com essa questão? Mas aí, automaticamente, eu já olhava, mas quando eu estou ajudando ela, eu também estou me ajudando. Talvez se eu não estivesse fazendo esse processo, talvez eu estava numa situação ainda pior, né? Porque imagina, crises no casamento fazem parte. Então, é maravilhoso, assim, para mim, é um alimento para minha alma, sabe? A mamãe, inclusive, que a gente faz esse trabalho juntas, inclusive a minha mãe também faz, ela diz, ela fica muito animada, ela fica muito feliz. Ela é uma coisa que ela fala, eu faço com muito prazer. É um trabalho que não cansa. Eu me lembro, Rô, que no começo eu atendia nos finais de semana e no feriado, né? Não dava às vezes para encaixar durante a agenda. E eu me lembro que um feriado eu atendi o dia inteiro. Eu comecei 8 horas da manhã e terminei às 18 horas. E o meu marido foi me buscar e ele falou: Você tá bem? Você não tá cansado? Eu falei: Eu tô ótima. Eu falei: Eu trabalhei 10 horas e eu não tô cansada. Entendeu? Eu até porque era como dava, né? Então eu fazia um intensivão com algumas pessoas, porque eu comecei a atender pessoas da minha família, comecei a atender amigos, eu fui abrindo assim um leque, né, para utilizar. E eu num trabalho que não cansava, porque quando você está assim nesse lugar de contribuir com outra, quando é da alma, sabe? Quando é esse lugar de contribuição, não é pesado, não é pesado e é muito agradável, sabe? É uma né, energética É uma troca. muito grande. Exato, exatamente. Quantas pessoas de 2017 você tem ideia, Rê, que você já tocou com o seu trabalho de mentor emocional? Olha, se eu colocar tudo aquilo que eu já fiz, inclusive, porque eu levo esse tema para convenção nossa, né? Então eu sempre eu levo para falo sobre inteligência emocional todos os anos a gente traz uma pegada nas minhas palestras. Então, vamos colocar aí que mais ou menos em torno de umas 200 pessoas, eu acho, né? Porque se eu colocar mais os colaboradores, mais os cursos, mais, né, eu fiz o Raízes Online, fiz o Raízes Presencial, a gente desenvolveu um programa para equipes, eu acho que mais ou menos aí mais de 200 pessoas, eu acredito. Eu vou fazer essa conta, você me fez uma pergunta interessante. Passa bastante. Eu tenho uma grande honra de falar das mais de 100 mil pessoas que eu posso contar que já passaram por mim. Isso é muito importante. Sim, verdade. E a Ivoneide perguntou aqui, Renata, você acredita que ao resolver o problema do outro, você está se resolvendo também? Responde você que eu vou falar também. Vai lá. Tá certo. Sim, eu acho que não quando eu trago para o outro reflexões, porque eu não resolvo o problema do outro, né? Então a gente traz reflexões, a gente abre a consciência da pessoa. Então eu trago para elas, né, como mentor emocional, uma reflexão sobre a sua história de vida, trazendo consciência. E aí a pessoa que vai decidir, escolher o quanto que ela realmente quer resolver essa situação, porque é uma decisão consciente. A grande diferença é que agora você traz para consciência, você não é mais ignorante, né? Ignorante de não saber as suas questões. Você sabe de que você tem aquela reação, você está projetando aquilo naquela pessoa. Você faz sentido continuar fazendo isso? E aí eu decido. Não, não faz sentido, eu quero mudar. E aí eu mudo. Então a gente emerge situações e a pessoa faz uma escolha. E quando eu ajudo a pessoa a fazer essa reflexão, automaticamente eu faço comigo também. Porque uma coisa eu preciso ser congruente, eu preciso ser coerente. Como é que eu vou falar com o outro se eu não olho para mim, né? Que é uma coisa que eu aprendi muito na inteligência emocional. É a verdade. O quanto que a verdade liberta, o quanto que a verdade conecta, o quanto que a verdade. E eu percebo claramente que as pessoas que chegam até mim, elas chegam até mim porque elas se conectam com a minha verdade, com aquilo que eu sou. Né? E eu estou muito cada vez mais tranquila em relação a isso. E aí, automaticamente, eu consigo também trazer questões minhas. Claro,
quer, que nem tudo é lindo. Claro que tem questões que tem BO, claro que tem sessões que você sai mal. Eu tive também que me preparar emocionalmente. Vou olhando cada vez mais para isso, para esse lugar, para que eu esteja cada vez mais preparada. E o que é legal é que, às vezes, eu percebo que os insights, às vezes, vêm na hora, às vezes, ali, sabe? Questões eu vejo quando eu estou no Raízes, que eu estou falando sobre questões, cara, caiu uma ficha minha, assim, cara, que legal, não tinha pensado sobre isso em relação a mim. Então, olha que interessante. Então, entende que é um processo de. É uma troca muito rica de ambos os lados. Então, quanto mais entregue eu estou no processo, mais ganhos eu tenho em relação a isso. Então, para mim é isso. Espero ter respondido. Num ponto que para mim é a base de todo o meu trabalho ao longo de todos esses anos, que é a verdade. Quanto mais nós buscamos e somos verdadeiros conosco, mais nós conseguimos ajudar o ser humano que está na nossa frente, seja qual for, ou eles quais forem, a descobrirem a sua verdade. Porque eu digo na formação, olha, você não vai levar ninguém no lugar onde você nunca foi. Então, ou você decide ir para esse lugar, seja ele qual for o lugar que você quer levar alguém, um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de leveza, um lugar, sei lá que lugar é esse. Você não vai levar se você não for primeiro. Ou seja, eu costumo colocar o nosso trabalho como comparado a um personal que leva o seu trabalho a sério, ou qualquer outro profissional. Um personal que leva o seu trabalho a sério, personal físico mesmo, né? Ele Ah, cuida da sua saúde, porque ele é o cartão postal, né? perfeito. E o nosso trabalho é a mesma coisa. A gente necessariamente precisa cuidar muito bem do nosso emocional, e isso não tem absolutamente nada a ver com ser perfeito ou perfeita, mas buscar constantemente ser uma versão melhor de mim mesmo. Porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos estar de frente com o espelho, que é o nosso cliente, que são as pessoas que nós vamos falar, e que se não for verdade, aquela palavra que vai sair da nossa boca não vai chegar onde tem que chegar, que é no coração dela. Que é no coração dela que, de fato, ganha, brota e ganha grandes transformações. Essa é uma Perfeito, coisa. sim. Então, isso é muito importante aqui, todos terem consciência, né? E falando aí sobre essa questão de ser mentor, né? A maioria das pessoas buscam a formação em inteligência emocional como uma ferramenta profissional, que de fato é, né? Seja para você trabalhar só com isso, ou como você, hoje, além disso, é empresária e tal. Mas para você, o que mais, como te ajudou na sua vida como esposa, na sua vida como mãe, na sua vida como gestora de uma empresa? Como isso te ajudou no seu dia a dia, sendo uma mentora emocional? Olha, Ron, eu tenho um filho mais velho, de 14 anos, e eu queria ter descoberto a inteligência emocional mais cedo, né? Então, foi dolorido em alguns momentos olhar em quantas questões, né, que poderia ter sido diferente, mas foi maravilhoso perceber que tem um caminho, tem uma outra maneira. Então, primeiro, mudou muito a minha relação com meu filho mais velho. Por quê? Porque eu era autoritária, né, fria, distante, muito voltada, né, para o trabalho, para a carreira, né? Então, quando dava, eu era mãe, quando dava, eu era esposa, e quando dava, eu olhava para mim, né? Então, a primeira coisa, muito assim, ó, eu comecei a enxergar a minha relação com meu filho de um outro lugar. Então, sendo mais amorosa, sendo mais afetuosa, eu fui descongelando, sabe? Ou eu era um iceberg, entende? Então, potente, né? Se trabalhando para isso, mas extremamente congelada. Então, eu fui descongelando, sabe? Então, eu me lembro muito bem, assim, de sessões que a gente vivenciou na formação, porque a gente vivencia tudo, né? Que foram, assim, literalmente, assim, um descongelar para mim de algumas questões, de me permitir chorar, de entender que eu não preciso ser perfeita, então esse lugar de me punir menos, de me castigar, esse lugar de me amar, né? Então eu acho que isso e isso virou um lema para mim, porque eu uso muito isso, quando eu sou melhor para mim, eu vou ser melhor para todos que estão ao meu redor, principalmente os mais próximos, né? Então esse pronto, como para o meu filho. Eu não acabei com o meu casamento, porque por várias, imagina, a gente está casada há 22 anos, então já passamos por várias situações. Então a inteligência emocional fez eu olhar para minha relação com mais amor,
né? Olhando as minhas questões, sendo menos arrogante e prepotente, achando que o outro tinha que mudar para se adequar a mim, e na verdade não, né? Existia luz e sombra. Eu costumo dizer para o meu marido, a gente se apaixonou na luz, mas a gente está evoluindo na sombra, né? É olhando para a sombra de cada um que a gente está evoluindo nesse lugar. Então, não chutei o pau da, sabe, o pau da barraca, não me separei, porque era mais fácil me separar em algumas situações. Então, eu tinha uma palavra, Rô, que ela nem existia no meu vocabulário, chamada compaixão. E eu acho que a inteligência emocional trouxe também esse lugar para mim, sabe, de entender o tempo do outro, o movimento do outro. Porque primeiro assim, cara, se eu faço, qualquer um pode fazer. E não é assim. Então tirou essa casca da arrogância, da prepotência, de me achar, sabe, suficiente, não sou suficiente. E uma coisa linda, que aí também um outro processo que eu fui fazendo, era dessa busca da mulher. Né? Então eu fui, tava com a minha energia masculina super forte, muito potente, maravilhosa, que fez eu conquistar grandes coisas, mas eu não era só isso. Então, eu fui desabrochando na minha essência feminina, né? Que eu achava que eu estava super bem resolvida e não Por isso, estava. só Como, mulher Rô? que Não ouvi, engravida. falhou. Diz que engravidou, porque só mulher que engravida. Sim, Porque esse exato. Juliana não engravida, né? Não tem como. Não Sim, tem como. perfeito, perfeito, com certeza, com certeza. Então, como esposa, né? Além disso, as minhas relações com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, eu me lembro que eu tinha uma questão muito com meu irmão, porque eu cobrava muito dele, né? Que ele tinha que fazer assim, que ele tinha que fazer assim, que ele não sei o quê. E eu me lembro perfeitamente quando caiu a ficha, eu disse, cara, se eu quero um irmão melhor, eu preciso primeiro ser uma irmã melhor. Eu não estou sendo uma irmã melhor para ele. Como é que eu cobro isso? Então eu me lembro que eu não tinha paciência de ouvir o meu irmão quando ele batia na minha porta da minha sala para entrar para falar sobre alguma coisa. Eu não tinha paciência. Eu tinha paciência com os outros, mas com ele eu não tinha. E depois desse processo eu me lembro que eu me controlava assim, sabe? Eu fechava minha mão e dizia: "Pode falar, mano, eu tô aqui para te ouvir". E eu ouvia, não importa se eu estava gostando ou não do que ele estava falando. Mas eu ouvia, e isso melhorou muito a nossa relação, minha e dele, e foi visível, porque inclusive teve numa reunião de gestores, uma gestora fez questão de reconhecer isso, porque quanto que a gente estava mais próximo, e aí eu comecei a ter um irmão de verdade, eu sentia que eu tinha um irmão. Eu achava que outras pessoas eram meu irmão e não meu irmão. Eu sentia primos, amigos, eu nomeava amigos como irmãos. E eu tinha um irmão. Entende? Ele não tinha esse lugar na minha vida, né? Além do processo que foi com a minha mãe, assim, com meu pai eu já era muito próxima, enfim, por causa do trabalho, mas com a minha mãe a gente realmente viveu processos muito profundos de se conectar mesmo, sabe? A minha mãe não se sentia amada por mim e eu não me sentia amada pela minha mãe. Então, a inteligência emocional desabrochou isso e a gente foi aprofundando nessa caminhada com outros processos. Então, mas começou muito nesse lugar onde a gente foi entendendo um pouco sobre cada um. E uma coisa importante, cada um com a sua questão. Eu não fui resolver nada com a minha mãe, nada com meu pai, nada com meu irmão. Eu fui cuidar deles dentro de mim. O pai que mora dentro de mim, a mãe que mora dentro de mim, o irmão que mora dentro de mim. Então, e aí também como líder, enfim. Mas esses foram os papéis mais importantes, assim, que Isso mudaram na minha vida. você foi buscar só uma ferramenta, que normalmente a maioria É, chega. Ferramenta, conhecimento, conteúdo. Quero conteúdo, Rodrigo. Sendo que a pessoa tem o é melhor, isso aí. que é a vida, a história dela, a experiência de vida dela, que normalmente não usa. A gente descarta por nos rejeitarmos, descartamos a nossa história de vida, a nossa experiência de vida e queremos histórias de vidas, conteúdos, ferramentas de outras pessoas, quando na realidade a vida sempre vai colocar na nossa frente, né? Isso acontece comigo, acontece com você, com qualquer mentor emocional, pessoas com problemas muito parecidos com os nossos. Ou seja, nossa história é fundamental em todos os processos. Por falar em problema, muitas pessoas me perguntam, mas Rodrigo, uma formação de 4 dias, eu saio de lá preparado, sendo que às vezes tem que fazer uma faculdade inteira, 5 anos e ainda não sai preparado. Realmente, você sai normalmente toda a faculdade que você faz, você não sai preparado. E aí, poxa, você faz milagre, 4 dias sai preparado? E aí eu te pergunto, Sai preparado. 4 dias sai preparado? Sai preparado, sim. Claro que a sua bagagem,
né, o conhecimento que você tem, você vai enriquecer com esse trabalho. Mas sai, gente, sai preparado. Eu falo por mim, falo pela minha mãe, né, também, porque nós fizemos juntas e a gente tem histórias acadêmicas diferentes e a gente sai fazendo. Então, assim, dá o friozinho na barriga? Claro que dá. Dá uma insegurança? Claro que dá. Só que tem uma coisa muito interessante, é que a gente não vai curar nada dentro da pessoa, é a pessoa com ela e com a história de vida dela. Então, a gente traz luz. Né? A gente está trazendo luz para aquele lugar que de repente a pessoa não está conseguindo enxergar. Então é isso. Então sai sim preparadíssimo. Mais uma vez, né? Pelos 4 dias que a gente aprende, por algumas questões, pelos 4 dias, pelas atividades práticas, porque tudo aquilo que você vai falar e vai fazer com o seu cliente, você vai viver na formação durante os 4 dias. Então, você não vai falar de uma coisa que alguém te falou teoricamente. Você vai falar de uma coisa que você sentiu. Você vai dizer, essa sessão aqui que eu fiz com você, eu sei porque eu sei o que eu senti, né? E como eu fiquei. E a outra que é o material, que tá prontinho, tipo, passo 1, passo 2, passo 3, é só executar. É só fazer. E tem uma coisa, né, Rô, também. Fechou os olhos, cara, não tem problema. Fechou os olhos, pegou o material, leu, é a pessoa com ela, dentro dela. Acabou. Eu falo que o trabalho nosso como mentor emocional é tipo pegar quartos escuros, entre aspas, né? Que ficou escuro por causa de percepções erradas, significados errados lá de trás, né? De quando a gente era criança, e a gente, como mentor emocional, vai lá, junto com o adulto do nosso cliente, né? E acende a luz daquele quarto. E aí o próprio adulto do cliente ajuda aquela criança naquele lugar a olhar de uma forma diferente para aquela mesma experiência. Ou seja, não é o nosso trabalho. Até porque quem criou a doença ou o problema foi a pessoa. E a única pessoa capaz, de fato, de criar a cura, a solução, é ela. É dentro É dela. ela. Exatamente, é a própria pessoa. É a própria pessoa. Eu queria falar. Rô, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Renata, você já atendeu alguém que tem dificuldade de se desapegar de coisas acumuladora? Não, eu nunca atendi alguém especificamente com isso. Eu atenderia, porque a questão é ajudar a pessoa a entender onde foi, dentro da história dela, que ela congelou, qual foi a situação que ela congelou, que ela precisou dar algum significado para acumular, né? O que gerar em objetos, em coisas, esse lugar que ela vai ficando presa, mas não é por isso. Que questões está por trás? É ajudar a pessoa a encontrar o porquê, né? Dentro da sua história de vida. Dentro de qual foi a cena, qual foi o momento. Um ou dois, ou vários, né, Rô? Mas é só para, não sei se você, claro, complemente aí sobre a pergunta que a Ivoneide, eu acho que fez. Pois eu falo muito que os problemas, é como se todos os problemas nossos tivessem dois lados. Um lado é da dor. E quando nós estamos grudados emocionalmente nesse lado da dor, cria-se um problema. Um vício de acumular droga, comida, sei lá, cria-se um vício que acumula do lado da dor. Nosso trabalho como mentor emocional é ajudar a pessoa que está na nossa frente a enxergar o outro lado de luz. Porque por trás de toda e qualquer experiência, por exemplo, uma acumuladora, um dos motivos que uma pessoa vira uma acumuladora é porque tem um vazio, filha da puta, português bem claro, que ela tenta preencher com objetos, com qualquer coisa material ou externa a ela. E quando ela consegue preencher esse vazio de amor, porque no fundo é o amor que a pessoa está buscando, ela automaticamente ela não precisa mais acumular nada. Então, isso é feito a partir de uma sessão aí de inteligência emocional. E agora falar uma coisa importante, como é uma profissão, é importante falar de dinheiro, financeiro. Como é que é a parte financeira? Hoje, você como mentor emocional, quanto que você cobra cada sessão que você atua aí como mentora? Tá. Rô, eu queria fazer só um parênteses antes de falar de dinheiro, vou já anotar aqui, porque eu acho que, para complementar sobre o que mudou no meu trabalho, acho que é uma coisa importante. Eu hoje, mais quando eu contrato as pessoas, ou quando tem alguma problemática dentro da equipe, eu tento entender qual é a história de vida por trás. Então, eu olho isso, tá, hoje. Então, qual é a história, sabe? Como é que foi? Então, o que está por trás disso? Não quer dizer que eu vou mudar a minha decisão,
mas eu dou outros significados para o comportamento, entende? Então, é claro que algumas questões é da pessoa e a gente não tem como mudar, mas conhecer as histórias de vida faz muita diferença. E eu mobilizo os nossos gestores hoje a fazer isso. Conheça a história de vida do colaborador, da sua equipe, porque muitas vezes as questões de problemas de equipe, ou a pessoa travou em algum momento, ou não está conseguindo entregar tal resultado, tem a ver com alguma situação que está ligada à história de vida dela. Não que a gente vai lá resolver, mas é importante você entender, porque talvez você traga luz para aquele ponto de atenção. E hoje, até quando eu contrato, dependendo de se for um cargo estratégico, eu olho um pouco mais para a história de vida da pessoa, sim. Para mim é importante entender qual é a bagagem que está vindo junto com isso, tá? Ah, bom, vamos lá, Rô. Eu comecei a atender dentro da empresa, então dentro da empresa a gente não cobrava, tá? A gente entendeu que era um trabalho que a gente ia ganhar de qualquer maneira, a gente ia ter um ganho, porque se o colaborador está melhor, ele vai entregar melhor, então tem ganhos aí com a família e tudo mais. E principalmente a gente tem ganhos invisíveis, né? Eu acho que essa relação, então, gerou mais engajamento, comprometimento, e eu tive provas vivas disso durante a pandemia, porque a pandemia foi checkmate, e aí eu percebi o quanto que a equipe estava realmente engajada e a relação com a empresa comigo era diferente, sabe? Do time. Então, eu acho que esse é um ganho que é importante colocar. E esse trabalho ele expandiu. Então, eu. Oi, Avaliou Rô. muito do que o ganho financeiro até, né? Isso aí. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza. Eu atendi um período individualmente, tá? Então, hoje, a minha sessão ali, ela tá no valor de R$ 300. Então, é individual. Mas eu atendo pouco individualmente. Então, eu não consigo encaixar isso na minha agenda mais. Então, eu atendo Mas, situações bem específicas, eu atendo mais em grupo, né? Então, a própria empresa me mobilizou para isso, né? Os colaboradores, assim, queriam mais. Então, isso foi mobilizando. Então, a gente tem um programa que ele saiu, a gente desenvolve ele dentro da Ótica Avenida e ele saiu. E o programa todo veio da apostila da formação de inteligência emocional. Só que a gente dividiu em etapas, né? Então são três níveis: o despertar, o encontrar e o libertar. E aí esse programa ele foi para o externo, que aí a gente também traz os. E aí a gente cobra, né? Aí tem um valor para os colaboradores, para os seus familiares e para o público aberto em geral. Então é uma. A gente costuma dizer que é uma introdução à inteligência emocional. A gente vai trazendo devagar e aos poucos. Então eu faz desenvolvi a partir da apostila. uma propaganda aí, quem é de Manaus, se ela quiser, que é de fora, né, quiser fazer esse programa, quanto que ela cobraria, quanto que ela investiria para fazer esse programa aí com vocês? 497. R$ 497. E o Isso. Raiz E o é outro projeto de vocês também. Isso. Aí o Raízes já é um programa, já é uma imersão de 2 dias, né? E aí, que dá em média mais ou menos umas 20 pessoas, e aí o valor é de 897 esse ano, né? O ano que vem a gente já vai fazer um ajuste, porque a gente se qualificou, a gente entendeu, era um ano de experimento, e agora a gente já tem certeza dos resultados que esse trabalho traz, e aí realmente a gente já vai levá-lo para um outro nível, porque a gente entende que a entrega também ele está nesse outro patamar. Mas hoje é 897 por pessoa. Nessa média ali, mais ou menos, a gente já está na quarta turma. Legal. Ou seja, hoje, se você trabalhasse para quem trabalha individualmente, né? Ou quer trabalhar individualmente, cobrando R$ 300 a sessão, se atender 3 pessoas por dia, é R$ 900 por dia, vezes 10, 9 mil, vezes 20, é R$ 18.000 por mês, trabalhando 20 dias por mês, né? Ou Sim, seja, exatamente, exatamente. é uma profissão E de trabalhar assim, com 3 clientes, tá atendendo 3 clientes. isso, 3 clientes. Agora sim, né? Eu não faço, eu só faço atendimento de pacote, né? Eu não fecho uma sessão, 2 sessões, então eu tenho uma primeira conversa com a pessoa, entendo o que que é. No começo, eu fazia o pacote completo, né? Agora eu já me sinto segura, e aí eu fecho 4 sessões, fecho 6 sessões, e aí que eu entendo qual é a demanda da pessoa, e aí eu digo, ok, vamos começar com 4 sessões, e aí em cima disso a gente renova. Mas a minha pegada mesmo, depois desse movimento individual, a minha pegada é em grupo. E aí o ganho realmente é mais interessante, porque eu consigo dar conta dos meus 2 trabalhos, né? Eu não saí da empresa da família, eu continuo na empresa da família, e aí tenho o meu processo como terapeuta, como treinador, enfim, então tem expandido isso daí. Então, realmente, o ganho tem sido cada vez mais interessante, assim, financeiramente. Mas os ganhos financeiros, eles só são consequências dos ganhos emocionais, que são muito maior, muito Muito maior. mais, né? E você olhando para a profissão de mentor emocional hoje, como você vê o futuro dessa profissão, Rê?
para esse mundo, a maneira como nós estamos encaminhando, como você vê essa profissão para esse novo mundo que nós estamos vendo? Uma frase que eu aprendi com você, né? Que as emoções movem as pessoas. Então, não tem como, né? Então, se independente da entrega que a gente precise fazer, seja daqui a 10, 20, 50 anos, é sempre gente. E gente está relacionado às emoções. As emoções é que movem as pessoas. Então, se as emoções é que movem as pessoas, eu preciso olhar. Então, para mim é indispensável, cada vez mais. Eu contrato hoje, né? Por exemplo, para níveis gerenciais, pessoas que eu ou eu vejo que tem, já está num passo à frente, ou que elas estão abertas para isso. Se está fechada, nem entra, Rô, porque, por exemplo, eu já tenho essa pegada, faz parte do meu trabalho. É nisso que eu acredito. Então, se a pessoa ainda está no século passado, no mundo passado, no nosso negócio não vai, porque nas nossas reuniões, a gente fala sobre isso. Quando eu vou fazer movimentações de pessoas, quando eu vou contratar, a gente fala qual é a fase que a pessoa está, se ela está numa fase triste, se ela está numa fase alegre, se ela está vivendo algum. Quando eu mudo, cara, muito interessante, Rô, quando eu mudo um vendedor de uma loja para outra, tem vendedor que ele tem que fechar o ciclo, porque ele fica de luto. Porque ele mudou de loja, porque ele era tão apegado àquela loja, àquela gestão, Mudou. àquela equipe, que ele sofre com isso. E antigamente eu ficava pau da vida, entendeu? Achava ruim, pressionava ainda mais a pessoa e não dava o resultado. Agora não, Claro. agora a gente senta, conversa, faz uma sessão, fecha o ciclo e segue a vida, minha filha, vambora. Entende? Então, Acabou. assim, para mim, como empresária, indispensável, né? Cada vez mais eu quero que você sabe, quando você veio aqui, alguns dos nossos gestores fizeram a formação como especialista em inteligência emocional, são mentores hoje dentro da empresa, têm essa pegada, atendem, tá? Eu tenho gestores que atendem a equipe, né? E também tem Uhum. atendimento fora e tudo mais, quando é necessário. Gera uma outra relação, então para mim é indispensável e cada vez mais eu acredito nisso como uma profissão indispensável para qualquer área. Para qualquer área, onde você estiver, porque de verdade, gente, quem está no comando de tudo são as nossas emoções. Se a pessoa não se. Quantas vezes eu me atropelei, quantas vezes eu fui inadequada, quantas vezes eu deixei de ser eu porque eu estava totalmente envolvida naquele meu emocional naquele momento. Quantas vezes o meu ego adoecido atropelou as coisas, as situações. Então, quando eu entendo das minhas emoções, eu consigo, opa, peraí, não é melhor decidir agora. Ou eu entendo, opa, o que está pegando aqui nesse momento? Então, se todos nós olharmos para isso, a gente vai ser humanos mais saudáveis, pessoas mais saudáveis, vamos fazer entregas mais saudáveis. Você sabe que eu tenho esse lema, né, de levar saúde emocional para as empresas. Chega de entregar resultado adoecendo todo Qualquer mundo. Isso é uma loucura. Isso não tem mais, não chega, não dá. Quantas pessoas com burnout, quantas pessoas depressivas. Então, não é saudável. empresários adoecidos adoecem, né? Empresários mal resolvidos vão deixar, vai ter treta, não tem para onde fugir. Então, precisa gerar, sim, resultado, precisa gerar EBITDA, precisa entregar lucro, mas de uma maneira mais saudável. Do empresário ao colaborador, entende? De cima para baixo, porque eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado do empresário que adoece e eu conheço o lado do colaborador que adoece, que vem bater na minha mesa quando o cara não tá bom, quando não tá bem. Entende? E uma coisa interessante, a gente gera uma energia com cliente diferente. Porque De quantas amor. vezes eu também. Exatamente, Rô. Entende? Eu quero expandir mais isso, porque eu quero que o cliente. Eu quero ainda chegar no cliente, sabe, Rô? Ainda não cheguei no cliente, não, mas eu quero chegar no cliente. O cara que chega até a gente, ele vai dizer: senta aqui, vamos lá, não é só comprar óculos, não. Tem Não, mais vamos lá. coisa. Vou te entregar uma visão interna, uma Isso intuição. aí. Uma... Imagina. Exato, vamos olhar para dentro, não olhar só para fora, né? Ver a beleza de dentro e não só a beleza de fora. E é diferente. O clima na equipe é diferente, a gente toca o cliente diferente. Então, assim, o resultado pelo resultado, ele tem prazo de validade. O resultado, quando ele toca na alma e quando ele é verdadeiro, ele não tem prazo de validade, ele é contínuo, ele é constante. Ele é eterno, ele se Então, desdobra, né? É muito para lindo. mim é indispensável, indispensável, cada vez mais daqui para frente. E qualquer função, né? Quantas Sim. vezes as pessoas são demitidas porque não souberam lidar com as suas emoções? Hoje em dia, né, é muito falado, o funcionário é contratado pelas habilidades técnicas ou hard skills e é dispensado, mandado embora pelas competências emocionais, ou a falta das competências emocionais, ou a falta de soft skills, nome para a mesma coisa. E quantos líderes hoje, né, empresários, estão hoje saindo por burnout na empresa, tendo problemas de saúde, de estresse seríssimo,
né? Porque não tem consciência das suas emoções. E falando da Uhum. profissão de mentor emocional, e fala na sua visão, Rê, quais três pontos, três características que você julga essencial para uma pessoa ter sucesso nessa carreira de mentor emocional? 3 pontos. Primeiro, ser verdadeiro, né? Então, Hum, com você. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, sabe? Congruência. Então, e verdade. Então, viva o processo. Viva o seu processo. Esteja atento a viver o seu processo sempre, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, você não entrega a solução para a vida da pessoa. Você não é responsável por isso, entende? Porque tira esse peso das costas e não tem essa arrogância de achar que a pessoa vai sentar lá e você vai atender e ela vai sorrir. Então, assim, desapega do resultado, né? Que isso foi uma outra coisa maravilhosa para mim. Desapega do resultado e só aprecia o resultado que vai vir. Mas desapega, deixa acontecer. Ah, e o outro ponto, faça. Faça, só faça. Esse é o para nome de meta. esperar a melhor oportunidade, faz, porra, Faz, faz. Não exatamente. Não lê. tenha medo. É, Ou vai com medo ah, mesmo. tem gente que acha que preciso ter faculdade para ser mentor. Não, você precisa saber ler e escrever. Só. E ter amor no seu Hum, coração e ajudar a fazer a diferença na vida do outro. Acabou. O resto é hum, fazer. Né? Quem está aqui nos acompanhando, que quer saber mais, que quer se tornar um mentor emocional, quer fazer diferença na vida de outras pessoas efetivamente, e claro, na sua também, na sua vida pessoal, familiar, profissional, quer ganhar dinheiro com isso, né? O dinheiro, eu falo que o dinheiro que nós ganhamos como mentor emocional é um dinheiro abençoadíssimo, que é um dinheiro que cura, que salva, que transforma vidas, então não tem preço isso, né? Então, quem quer fazer parte desse grande movimento, eu falo, de profissionais do futuro, porque somos profissionais do futuro, porque há pouco tempo atrás ninguém nunca imaginaria que teriam profissionais que cuidariam especificamente das emoções humanas. Quem quer fazer parte desse movimento é só você mandar um inbox aí, seus dados, seu contato, né, telefone, e-mail, minha equipe vai falar com você, manda um direct no meu perfil, com seu telefone, e-mail, fala eu quero fazer parte desse movimento de transformar tantas vidas. E vai ser agora, galera, dia 1, 2, 3 e 4 de dezembro. São 4 dias. Aqui em São Paulo, presencial, no Hotel Mônaco, em Guarulhos, vai acontecer. Quem vem de fora de São Paulo pode hospedar no próprio hotel, desce. A formação acontece das 9 às 19, ou seja, não é imersão para quem já fez o Lotus. Não vira à noite, fica no hotel, não. É das 9 às 19, você vai, volta para casa ou para o hotel. E são 4 dias comigo, com a Bruna Legnaioli, que está aí, do Essência da Mulher também. São 4 dias que eu e ela. Imagina, galera, eu vivo isso há 25 anos, vai fazer agora em janeiro. Mais de 100 mil pessoas passaram por mim presencialmente. E é parte do meu legado entregar absolutamente tudo em 4 dias. De forma bem metodizada, se é que existe essa palavra, para que você saia fazendo, aplicando, salvando literalmente outras vidas, ajudando pessoas a emagrecer, ajudando pessoas a dormir, ajudando pessoas a evitar a sair ou evitar adoecer, sair de vícios, resgatar relacionamento, ajudar pessoas a crescer na sua carreira, ajudar famílias a se resgatarem, irmãos como a Rê aí. Ou seja, você vai na raiz do problema, que sempre é emocional. E aí, essa raiz resolvida, ela se desdobra de forma linda, linda, linda. Então, quem tem alguma dúvida sobre isso, vai mandando aqui, que aí eu vou respondendo. É dos que vivem comigo, que transformou minha vida. Ah, Yara Queiroz, transformou a vida dela. Para a minha formação, hoje ser mentor, tem mais uma mentora aqui, a Dani Fávaro. Então, tem alguns mentores emocionais aí. E você vai fazer parte de uma profissão, que é uma profissão que chegou há 5 anos para ficar. Há 6 anos, melhor dizendo, vai fazer. Chegou para ficar você- porque Oi? Pode falar, eu queria depois falar para você terminar. É um lugar cada vez mais necessário e eu estou extremamente dedicado e compromissado a entregar tudo para você que queira efetivamente estar lá. E fique tranquilo que provavelmente no primeiro mês, o que você investiu na formação, se você atender, né, fizer para tirar a bunda da cadeira, e o que não falta são pessoas com problema ao seu lado emocional,
você já recupera esse valor que você investiu primeiro, segundo, terceiro mês no máximo, e depois você é só gerar resultado na vida das pessoas e com isso gerar resultado financeiro também. Tá? Então manda seu telefone, e-mail no direct aí ou no DM, e aí minha equipe vai falar com você. Mas fala aí, Rê, o que você vai falar. Não, é que você falou uma coisa que é verdade, eu me lembro que eu me impressionei isso. Ele entrega tudo mesmo, tá? Não tem esse negócio de isso eu falo, isso eu não falo, isso eu não sei o quê. Eu me lembro que quando eu assisti, eu falei, caraca, ele tá falando tudo, tá ensinando todo mundo a fazer. Você podia muito bem não ensinar, ficar com esse tesouro para você, né? Mas o trabalho é muito além do que isso. Não é isso, né? Ou não é sobre isso. É Aham. sobre realmente mais pessoas terem suas vidas transformadas. Então, realmente, isso é uma coisa maravilhosa. Faça, é transformador na sua vida e de todos aqueles que passaram ao seu redor. Só aí já valeu, sem a menor dúvida. Você já tem esse ganho de cara. E com certeza o ganho financeiro ele vai vir, porque os clientes já estão aí. Eu paguei o curso ali com 2 meses, mais ou menos, eu já tinha conseguido pagar. Né? Então, assim, olha que cobrando, assim, foi um pouco aqui, um pouco lá e tal. E aí você vai se sentindo encorajado e você vai conseguindo realmente entender que você pode mais. E outra coisa, depois que está no movimento, Rô, as portas se abrem. Muita coisa aconteceu para mim. Muitas coisas aconteceram para mim depois que eu comecei a atender. Né? Era tipo assim, eu falava, nossa, fulano me ligou para pedir tal coisa. Mas como assim? Fulano falou não sei o quê. Como assim? As coisas foram acontecendo. Então, por quê? Porque você vai curando questões suas, você vai devolvendo isso para o universo e você vai recebendo isso de volta. Então, passa, realmente é uma experiência incrível e transformadora. Você sabe que eu sou encantada e apaixonada por esse programa, porque realmente transforma a minha vida. Amém. Eu amo dar formação cada vez mais. Eu quero me dedicar a essa formação. O ano que vem mais ainda. Se Deus quiser, o ano que vem nasce o Master da formação, né? Ou seja, a formação eu ensino as pessoas a resolverem os problemas emocionais em 12 sessões. Depois, com o tempo, como você vai diminuindo, e tal. E o Master da formação é ensinar as pessoas a resolverem, seja qualquer problema, em uma sessão, né? Como eu já ajudei pessoas a emagrecerem 50 quilos, a parar de fumar, a sair de depressão, tudo isso em uma sessão. E é o que eu quero começar também a ensinar, além da formação que eu vou continuar a ensinar. Então, para mim, é uma grande honra poder, primeiro, ter acumulado tanto conhecimento, né? Imagina, tanta experiência. Eu falo que, cara, raríssimas pessoas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que cuidam da saúde humana, né, da saúde mental, tiveram a oportunidade de estar em contato com tantos problemas, tantas vidas, tantas possibilidades de solução de problema como eu tive. Então, tudo isso tem só um objetivo na minha percepção: ensinar. Porque a gente não recebe nada para ficar com a gente. A gente recebe para multiplicar. É a parábola dos talentos, né? Deus vai lá, dá as moedinhas, o Jesus, o nome que você queira dar, das moedinhas, as sementes, e você pode guardar com você. Ou você pode plantar em vários coraçõezinhos e multiplicar. E sem contar, né, a parte financeira, que eu falo também, que a gente ajuda as pessoas a resolverem. Eu falo, por exemplo, pessoas que passam por mim, pelo Lotus, né, que eram, tomava remédio para dormir, remédio para ir no banheiro, remédio para não sei o quê, sei lá. Gastava 1.000, 2.000 reais por mês só em remédio. Então, nem falando de terapeuta, de não sei o quê, de um monte de merda, né? Imagina, cara, se a pessoa gastava 1.000 reais por mês, cara, já está economizando 12.000 reais no ano. Os vícios, né, Rô? Os vícios, vício de compra, vício de bebida, vício de. Então, enfim, todos esses vícios aí, o quanto que a pessoa pode entender. Não precisa, né? Eu estou alimentando questões que eu não tenho essa necessidade. Eu estou gerando esse prazer momentâneo, eu estou anestesiando questões minhas. Isso não tem fim. Então, se você botar na ponta do lápis o ganho que a pessoa tem, né, é fantástico quando você faz essa conta aí. Minha mãe está falando aqui, parabéns, muito verdadeira, adorei. Beijo, mãe, obrigado. Obrigado pela sua Linda. opinião aí. Mãe é mãe, mas minha mãe é prova também. É resultado de muita coisa que ela já mudou na vida dela, por conta de tudo isso que eu e outros profissionais ao meu lado puderam ajudar ela. Então, cara, é uma transformação que nós podemos gerar na vida de outras pessoas que não tem preço. Não tem. A pessoa, ela vai ser eternamente grata por você. Como muitos estão aqui, né, falando aqui, agradecendo a mim, a você. Cara, isso não tem preço. Qual o preço de você receber gratidão da pessoa? A pessoa fala, Rodrigo, desde que eu fiz o Loss, desde que você me ajudou em tal coisa. Cara, você está nas minhas orações desde então.
eu lembro de você com todo o carinho do mundo. Cara, não tem preço isso. Eu tive uma colaboradora que ela perdeu o pai, uma que perdeu a mãe e a outra que perdeu o pai. Todas elas, a primeira coisa que elas, quando passou por essa situação, foi me agradecer. Que bom que eu consegui fazer as pazes com meu pai e com a minha mãe antes deles morrerem. Que bom. Me agradeceram pelo processo de inteligência emocional, por terem conseguido ressignificar essa relação e ter aproveitado os seus pais de uma outra maneira. E essa foi uma, e a outra foi que conseguiu, antes do pai morrer, conseguiu ir até lá, e enfim, que num outro momento, então assim, nem ligaria, nem, sabe, não queria contato de jeito algum. Então, que preço isso tem, cara? Isso não tem, né, preço nenhum. Então, é muito precioso, muito É valioso. muito, muito. Teve um caso que aconteceu agora, recentemente, após o cara, que também tinha um problema com a mãe, sério, que quase não falava. É uma pessoa famosa até. E não vou falar o nome, claro, porque ela é pública. E assim que ela saiu do Lotus, né, ela foi lá falar com a mãe, estava hospitalizada já. E ela acabou de falar, pedir perdão, falar tudo que tinha que falar. No dia seguinte, a mãe partiu. É isso aí. Então, é muito louco. Então, qual o preço dessa última conversa que esse cara teve com a mãe dele? Exatamente. Não tem preço. Não tem, Não não tem tem. preço. Então é isso que você que está aqui, se a sua alma está chamando, é para isso. Essa live está sendo feita para isso, para despertar o interesse, despertar a coragem de você que está nos ouvindo a vir fazer, se preparar para fazer isso na vida de outras pessoas. Isso, independente, se você quer trocar de carreira, lindo, maravilhoso, você vai ser um mentor emocional, trabalhar com isso, focado o seu tempo nisso. Se você já trabalha, né, com desenvolvimento humano, estou vendo a Rô aqui, que acabou de entrar, beijo, Rô. Já trabalha com desenvolvimento humano, seja psicóloga, coach, o que for, vai ser uma ferramenta a mais que você vai usar para agregar no seu trabalho. Ou você é um empresário, como a Rê aí, um empreendedor, cara, você vai ter uma ferramenta incrível para gerar resultado nos seus funcionários efetivamente. Se você é um advogado, um médico, que a gente tem recebido muito advogado e médico, cara, você vai ganhar uma noção sobre o ser humano, né? No caso do advogado, de lidar com outras pessoas, e um médico, de ajudar a pessoa, além do físico, ajudar o emocional, que não tem preço. Não tem preço. Tá? Então, é algo impagável. Então, quem realmente sentiu na alma o chamado, manda eu quero aí pelo direct, manda os seus contatos, fala, eu quero fazer parte desse movimento de tanto amor, que eu falo que a formação é um movimento de amor, de ajudar a levar amor para as histórias de vida, para as famílias, para tantos lugares que estão sedentes de amor. E a Rê vem fazendo esse papel lindamente em Manaus, multiplicando. Então, deixa suas últimas palavras aí, como quem também quiser fazer o Raízes, o seu trabalho, como as pessoas te encontram, Rê. Sim, meu amigo, meu irmão de missão, muitíssimo obrigada. Gratidão por esse encontro, por esse movimento. Gratidão por ter tocado a minha alma, né, para esse chamado que eu tinha uma certa resistência, mas um dia me vi nesse lugar e certa de que tenho esse movimento. Para todos vocês que estão aqui, o treinamento nunca acaba, né? E a gente veio aqui nessa vida por algum propósito. Eu aprendi muito claro, inclusive nesse final de semana, ainda mais, que a gente não veio aqui a passeio, né? Todos nós viemos para fazer algo, e algo significativo, algo que me ia deixar uma marca e que já tem a ver com a sua história de vida. Então a formação me ajudou mesmo a ver que a minha história de vida fazia ainda mais sentido para tudo aquilo que eu ia tocar e contribuir na vida das pessoas. Então, assim, esteja num movimento contínuo, sabe? De evolução, de contribuição, de aproveitar, de curtir também, mas principalmente de evoluir e de contribuir com as pessoas. Nós não viemos aqui a passeio, independente da sua fé, daquilo que você acredita, nós viemos aqui por algum propósito, por alguma questão. E o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, é esse lugar que faz a gente enxergar e trazendo mais clareza e mais luz para entender que movimento é esse que cada um de nós temos que fazer. Assim a gente vai poder contribuir para mudar, né, essa realmente humanidade tão adoecida, essa sociedade tão adoecida, que grita e que pede por socorro. Então, que você possa se juntar nesse movimento a nós, de sermos uma corrente do bem, que a gente possa chegar a mais pessoas e tocar mais pessoas, para que realmente o mundo possa viver e experimentar esse amor incondicional, que muitas vezes é falado, mas não é sentido. Então, eu desejo fortemente que você continue nesse movimento, que você faça isso e não faça isso por ninguém, faça por você, porque são coisas que ninguém vai fazer por você, só você mesmo. Então, muitíssimo obrigado. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho,
né? Tem lá eu, ponto Renata Rodrigues, está aqui para você saber um pouco mais. Eu tenho um trabalho chamado Raízes, uma imersão, que é o principal cargo-chefe do trabalho que eu faço, que é para ajudar relacionamentos familiares, a partir dessa base de inteligência emocional, só que a gente vai específico para isso, porque eu tinha uma história com a minha mãe, principalmente, depois com meu irmão, com meu pai, então, a partir disso, a gente entendeu que a gente tinha algo para contribuir com famílias. E eu vim aqui para ajudar famílias a se curar. Então, esse é o meu legado, das etapas, né, dos meus propósitos, do meu propósito, para poder deixar esse legado na vida das pessoas através do Raízes. E é isso, muitíssimo obrigado. E quem sentiu o chamado, vá, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. Já vira 2023 numa outra pegada, porque é incrível, realmente. Completamente Obrigada, diferente. meu amor. Obrigado, eu que ainda não segue a Rê também, vai lá, segue a Renata, eu, Renata Rodrigues, ponto Renata Rodrigues, né? E quero agradecer a cada um de vocês. Essa live vai ficar gravada por 24 horas aqui, então você pode e deve compartilhar com outras pessoas. E você, principalmente, que está aqui, não está aqui por acaso ao vivo, né? Então, se você está aqui, te espero dia 1, 2, 3 e 4 de dezembro, aqui em São Paulo, uma formação onde eu te prometo. Eu vou entregar absolutamente tudo e vou te preparar para que você literalmente salve muitas vidas, ajude a muitas vidas se salvarem, muitas famílias se salvarem, muitas empresas não só se salvarem, mas crescerem grandemente. Ou seja, você vai atuar na raiz de todo e qualquer problema que o ser humano vive, que sempre é emocional, sempre tem uma história lá atrás, sempre tem crianças lá atrás perdidas, e esse é o trabalho do mentor emocional. Pegar na mão desse adulto e ajudar ele ou ela a voltar lá atrás e resgatar cada uma dessas crianças com amor. Então, tá aí feito o convite. Rê, obrigado pela sua experiência, por compartilhar o seu amor aqui com a gente, sua experiência, seus resultados. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, que vão passar por aqui, e aqueles que estarão comigo lá dia 1, 2, 3 e 4 com a Bruna, com toda a equipe. Aguardo vocês. Um beijo no coração de todos. A Rê vai compartilhar essa live também, vou marcar ela, vai compartilhar. E nos vemos dia 1, 2, 3 e 4. Obrigadão, viu, Rê? Obrigada, meu Beijo, amor. Beijo no seu coração, viu? Amo beijo você. pra mãe, pra mãe, mãe, beijo pro pai, pra todos aí, viu? Beijo pra vocês que estão aqui Tá com a gente. bom. Beijo e Tchau, tchau.